Testemunhas de Jeová. Tudo começa com a tradução do Novo Mundo, a Bíblia própria deles, que não é uma tradução comum, é uma Bíblia ajustada com versículos alterados para concordar com as doutrinas da organização. Onde o texto bíblico afirma a divindade de Cristo, eles enfraquecem. Onde a Bíblia mostra a pessoa do Espírito Santo, eles transformam em força ativa. Onde Jesus diz "eu sou", eles mudam para "eu já existia". Tudo isso porque elas rejeitam a doutrina da Trindade. E rejeitando o Filho e o Espírito Santo como divinos, precisam negar também a pessoalidade do Espírito, reduzindo a força ativa de Deus. Eles ensinam Jesus rebaixado, que não é Deus, não é eterno, não é digno de adoração. Segundo elas, Jesus é simplesmente o arcanjo Miguel, um ser criado, poderoso, mas longe de ser Deus encarnado. Elas não creem na justificação somente pela fé. Para elas, Jesus não salva sozinho. Você precisa provar que merece, precisa se submeter à organização, precisa cumprir requisitos, fazer horas de pregação e viver dentro das regras sem questionar. Um fato curioso sobre as testemunhas de Jeová é que todas as suas previsões escatológicas falharam. Primeiro em 1914, depois 1915, anunciando o Armagedon e a queda dos governos. Nada aconteceu. Então veio 1918, quando, segundo a Torre de Vigia, Deus destruiria as igrejas e seus membros aos milhões. Seria o fim da cristandade. Novamente, nada aconteceu. Para 1925, eles garantiram que Abraão, Isaac e Jacó ressuscitariam fisicamente para governar a terra. Não precisamos sequer dizer que nada aconteceu. Já para 1975, eles anunciaram o início do milênio, o tão esperado reino de Cristo. Mais uma vez, nada aconteceu e quem reclamou foi expulso. E para finalizar, elas criaram a famosa doutrina da geração de 1914 que não passaria antes do fim. Essa geração passou e tudo permanece como sempre esteve. Igreja da Unificação. Essa igreja foi fundada por um homem que afirmava ser nada menos do que o novo Messias. Segundo a Igreja da Unificação, Jesus veio para salvar o mundo, mas não conseguiu. Para Moon, a missão de Jesus era casar, formar uma família perfeita e iniciar uma linhagem pura na Terra. Como ele morreu solteiro, sua obra ficou incompleta. Então Deus teria procurado outro homem, Moon, para assumir o cargo de Messias final. Ele e sua esposa formariam o casal perfeito, os verdadeiros pais, responsáveis por criar uma nova humanidade espiritual. Se isso soa estranho, é porque é. Para eles, a Bíblia é insuficiente. Moon criou a versão correta para divulgar sua revelação. Ele escreveu o Princípio Divino, que funciona como uma nova escritura para os seguidores. Nessa obra, ele nega a trindade tradicional, Pai, Filho e Espírito Santo, redefinindo a relação entre Deus, Jesus e humanidade. Defende que a queda envolveu um relacionamento sexual prematuro e inadequado entre Eva e Lúcifer. Esse ato teria transmitido o pecado original espiritual à humanidade. O livro ainda diz que a Bíblia é confusa e incompleta. Moon é quem traz a explicação definitiva. E uma das práticas mais famosas dos Moons são os casamentos coletivos, cerimônias gigantescas com milhares de casais escolhidos por Moon. O propósito por trás disso não é apenas casamento, mas purificação espiritual. Moon ensinava que ao serem abençoados por ele e sua esposa, os casais iniciariam uma linhagem restaurada, livre da corrupção hereditária causada por Adão e Eva. A Igreja da Unificação tem uma forte cultura de obediência. Ex-membros relatam controle psicológico, manipulação emocional e exigência de lealdade total. É uma estrutura que se alimenta da submissão. Mormons. Segundo o livro de Mórmon, um grupo de hebreus saiu de Jerusalém por volta do ano 600 a.C., cruzou o oceano e veio parar na América. Aqui eles se dividiram em nefitas e lamanitas e guerrearam até que Jesus apareceu para acabar com a briga depois de subir aos céus em Atos 1. Isso mesmo, Jesus teria descido na América para pregar o evangelho às ovelhas de outro aprisco. A parte interessante nisso tudo é que não existe nenhuma evidência arqueológica séria para comprovar, nenhum artefato israelita, nenhuma cidade descrita no livro, nenhum fragmento de escrita antiga e até o DNA dos povos nativos da América mostram que eles vieram da Ásia, não de Israel. Então de onde saiu toda essa história? De Joseph Smith, o criador da Igreja Mórmon. Ele contou que recebeu visitas divinas. Primeiro Deus Pai e Jesus apareceram a ele e disseram que todas as igrejas estavam erradas. Isso mesmo, todas, sem exceção. Depois, um anjo chamado Moroni
disse onde encontrar placas de ouro enterradas com a plenitude do evangelho. Smith encontrou as placas e teria traduzido tudo usando pedras mágicas, Urim e Tumim. E detalhe, só ele viu as placas, só ele traduziu, só ele tocou nelas e depois devolveu tudo ao anjo. Ou seja, não dá para confirmar nada dessa tradução de forma independente. O Livro de Mórmon saiu em 1830 e ao longo dos anos sofreu muitas alterações. E tem mais, um dos textos sagrados do cânon mórmon, contido em A Pérola de Grande Valor, o Livro de Abraão, foi supostamente traduzido por Smith a partir de papiros egípcios que sumiram. Só que esses mesmos papiros reapareceram em 1966. Mas especialistas confirmaram que eram textos funerários comuns, escritos milhares de anos depois de Abraão e sem nenhuma relação com ele. Isso desmanchou completamente a ideia de que Smith sabia traduzir egípcio antigo e ainda colocou em dúvida seu caráter. E a parte teológica é tão curiosa quanto a histórica. Os mormons acreditam que Deus Pai já foi um homem mortal em outro planeta. Ele viveu, foi fiel, evoluiu e depois virou Deus. Sim, Deus se tornou Deus. Pai, Filho e Espírito Santo não são um Deus em três pessoas, são três deuses separados, dois com corpos físicos. Jesus e Lúcifer seriam irmãos espirituais, porque todos são filhos literais de Deus. Ainda falando de Cristo, segundo Orson Hyde, um dos presidentes da igreja, Jesus era casado, inclusive com as Marias. Isso nunca virou doutrina oficial, mas também nunca foi totalmente abandonado pelo imaginário popular mórmon. Falando em casamentos, Joseph Smith praticou poligamia pesada. Ele casou-se com 40 mulheres, incluindo meninas de 14 anos e esposas de outros homens. Quando a poligamia começou a queimar o filme da igreja nos Estados Unidos, veio uma revelação divina dizendo que Deus estava cancelando tudo. Conveniente, não? Algo parecido aconteceu com o racismo histórico da igreja. Até 1978, negros não podiam ser ordenados ao sacerdócio. Só quando o clima político apertou, outra revelação apareceu liberando o acesso. Mas o Livro de Mórmon continua dizendo que Deus escureceu a pele de um povo como punição. Já na salvação, eles misturam fé, obras, rituais secretos, batismo pelos mortos, cerimônias no templo e até o famoso garmete, uma roupa íntima sagrada usada para proteção espiritual. Ciência cristã. Essa é, sem exagero, uma das seitas mais peculiares surgidas no mundo moderno. Fundada no século XIX por Mary Baker Eddy, ela usa palavras bíblicas, cita Jesus, fala de oração e até parece cristã. Mas por trás dessa fachada existe uma teologia completamente diferente. Para começar, o Deus da ciência cristã não é o Deus Pai amoroso revelado nas Escrituras. Ele não é alguém, ele não fala, não ouve, não age, não decide. Deus é definido como princípio, mente, verdade, vida, amor, energia. Ou seja, deixa de ser uma pessoa e vira um conceito metafísico. Essa visão se estende diretamente para Cristo. Mary ensinou que Jesus não é o Deus eterno, nem o Verbo feito carne. Ele não é o Criador. Jesus teria sido apenas o homem que manifestou perfeitamente o Cristo, que para eles não é o Filho divino, mas um princípio espiritual eterno. Assim, a divindade de Jesus é rebaixada e sua encarnação é espiritualizada ao extremo. E como a matéria é considerada uma ilusão, a ciência cristã chega a conclusões radicais. Para eles, o corpo físico não é real, a dor não é real, o sangue não é real e a crucificação não foi uma morte verdadeira, foi apenas uma percepção errada da mente humana. A ressurreição também não foi física, apenas uma demonstração espiritual. Isso abre caminho para outra crença central. O mal não existe, o pecado não existe e o sofrimento é fruto de crenças erradas. Tudo que parece negativo seria apenas um erro de percepção. E a solução seria corrigir a mente. E é aqui que entra o ponto mais conhecido da ciência cristã, a negação da doença. Eles ensinam que enfermidades não têm existência real. Se alguém adoece, o problema não é o corpo, mas a mente. E a cura viria confessando que a doença é uma mentira, uma ilusão que desaparece quando a pessoa alinha seu pensamento com a verdade. Historicamente, isso levou muitos adeptos a rejeitarem médicos, remédios e tratamentos. Hoje, eles dizem que cada um é livre para decidir, mas a ênfase continua sendo totalmente na cura espiritual. No fim, a própria Mary morreu, como qualquer pessoa, sem superar a irrealidade que ela mesma pregava. E quanto ao futuro? Céu, inferno, juízo final, ressurreição, nova criação, tudo isso é reinterpretado como estados mentais.
Não existe um céu real, um inferno real ou um julgamento final no sentido bíblico. Para eles, tudo isso é simbólico, interno, psicológico. A fé deles é completamente descorporificada. Cristadelfianos. O ponto central é esse. Para eles, Jesus não é Deus. Ele não existia antes de nascer, não é eterno e não compartilha da natureza divina. Ele seria um homem perfeito, criado especialmente por Deus, uma espécie de segundo Adão, mas não o verbo eterno que existia com Deus e era Deus. Para eles, o Espírito Santo não é uma pessoa. É apenas um poder, uma energia, uma influência, uma força impessoal. É basicamente eletricidade espiritual. Como rejeitam o Filho e o Espírito como divinos, rejeitam também a Trindade. Para eles, existe apenas Deus Pai e todo o resto são expressões secundárias. Outra crença central: quando alguém morre, a pessoa deixa de existir temporariamente. Não há vida consciente após a morte. Não há céu imediato, não há tormento eterno. Para eles, o espírito não continua vivo. Não existe punição eterna e o inferno não é real. Todos simplesmente apagariam até a ressurreição final. Além disso, para eles, ninguém é salvo pela graça somente. É preciso fé, arrependimento, estudo contínuo, conduta exemplar e certo nível de obediência moral. Adventistas. Esse grupo crê que o espírito de profecia mencionado em Apocalipse se manifestou no ministério de Ellen White, cofundadora da igreja. Para eles, esse dom é um dos sinais que identificam a igreja remanescente. Sim, a igreja adventista se enxerga como a única igreja correta, a única que resta. Todas as igrejas estão erradas. Oficialmente, afirmam que a Bíblia é a única regra de fé e prática. Mas, na prática, Ellen White acaba funcionando como a segunda Bíblia, uma espécie de voz profética necessária para explicar tudo o que a Escritura não explicaria sozinha. E isso não é exagero. Nos escritos oficiais deles, Ellen White é descrita como mensageira do Senhor, fonte contínua e autorizada de verdade, alguém cujos escritos oferecem conforto, orientação, instrução e correção para a igreja. Em outras palavras, quase exatamente as mesmas funções que Paulo atribui exclusivamente às escrituras sagradas em 2 Timóteo 3,16. Ou seja, eles findam colocando os escritos de White no mesmo nível da Bíblia. Outra característica dos adventistas é que eles não apenas guardam o sábado, eles creem que a guarda do sábado importa para a salvação. Ellen White relatou que em uma de suas visões, um anjo a levou à cidade santa. E ali, entrando no Santo dos Santos, o próprio Jesus abriu para ela as tábuas da aliança, que se fechavam como livro. E assim ela pôde ver que o mandamento do sábado era o que mais brilhava. Segundo ela, esse mandamento funcionaria como um muro de separação entre os verdadeiros servos de Deus e os incrédulos. Por isso, Ellen White ensinava que guardar o sábado tinha relação direta com a salvação. Além disso, a igreja adventista crê que no futuro, aqueles que guardarem o domingo receberão a marca da besta. E os adventistas também creem em outras ideias no mínimo curiosas. Para eles, não apenas a Terra é habitada, existem outros mundos não caídos com seus Adões gigantes sem pecado. Fundamentação bíblica para isso? Nenhuma. Outra doutrina central é o juízo investigativo. Segundo o Adventismo, desde 1844, Jesus está no Santo dos Santos, do Santuário Celestial, realizando uma investigação da vida de todos que professaram fé nele. Suas obras estão sendo examinadas segundo a norma da lei. Aqueles que não alcançam esse padrão são rejeitados. Os que manifestam o caráter de Cristo têm seus pecados apagados. Mas talvez o ponto mais curioso e menos conhecido da teologia adventista seja a ideia de que Satanás participa da expiação como carregador final dos pecados. De acordo com Ellen White, quando Jesus concluir seu ministério no santuário celestial, ele transferirá todos os pecados já perdoados, todos os confessados pelos salvos, para Satanás, que os carregará por ter sido o instigador da queda humana. Na prática, Cristo iniciou a expiação e Satanás a finalizará, recebendo sobre si a culpa última. Para eles, isso não significa que Satanás salva, mas que ele carrega a parcela da culpa que lhe pertence. Por fim, o Adventismo também rejeita a ideia de um inferno eterno. Para eles, os ímpios não serão atormentados para sempre, mas serão destruídos. Segundo essa visão, a doutrina tradicional do inferno teria sido importada da Igreja de Roma, a Igreja Católica. Igreja de Deus Sociedade Missionária Mundial. O ensino central dessa seita é que Jesus voltou secretamente em 1948 para a Coreia do Sul, reencarnado como um homem chamado An San Hong.
Segundo a doutrina deles, esse homem seria o Cristo da profecia de Melquisedeque. Ele teria vindo para inaugurar a nova aliança final e veio completar o que Jesus não terminou. O ponto mais conhecido e bizarro dessa seita é a doutrina da deusa mãe, ou mãe celestial. Segundo eles, Deus não é apenas pai, há uma divindade feminina literal que vive fisicamente entre os membros da igreja e que deve ser adorada como parte da divindade final. Essa figura é uma senhora coreana considerada a esposa do Deus Pai, a mãe espiritual da humanidade, a Jerusalém celestial literal e a completude final da família divina. Eles reinterpretam Gálatas 4:26 como se Paulo estivesse falando de uma pessoa viva na Coreia. Para essa seita, não basta crer em Jesus, você precisa participar da ceia da nova aliança, somente na igreja deles, guardar o sábado, seguir as festas do Antigo Testamento reinterpretadas, obedecer sem questionar a liderança e reconhecer a Mãe Celestial como divindade. Ex-membros relatam monitoramento de rotina, exigência de dedicação total, afastamento de familiares que não aceitam a doutrina, medo constante de perder a salvação, pressão emocional para recrutar novos membros. Comunidade cristã. Essa seita nasceu em 1922 com o apoio direto de Rudolf Steiner, fundador da antroposofia, um sistema esotérico repleto de ideias de reencarnação, karma, evolução espiritual e energias cósmicas. E é a partir dessa base ocultista que eles reinterpretam o cristianismo. Para esse grupo, Jesus não é o Filho eterno de Deus que se fez carne. Eles ensinam que o Cristo é um ser espiritual cósmico que desceu sobre o Jesus no batismo e o abandonou na cruz, ou seja, é uma separação completa entre Jesus e Cristo, um conceito típico do esoterismo europeu do início do século XX. Outro ponto central da doutrina deles é a crença na reencarnação. Para Steiner, a alma passa por múltiplas vidas até alcançar a purificação. Um dos pilares da antroposofia que foi incorporado diretamente pela comunidade cristã. No lugar de redenção única e definitiva, eles oferecem um ciclo contínuo de vidas tentando evoluir. A liturgia do movimento também reflete essa influência esotérica. Seus cultos são construídos com rituais simbólicos, linguagem mística e gestos carregados de significado oculto. Quase uma missa espiritualista que mistura elementos do cristianismo com ocultismo e filosofia hermética. Mas talvez o problema mais profundo seja a visão deles sobre Jesus. Para a comunidade cristã, Cristo não é o único caminho para Deus, mas apenas uma etapa na evolução espiritual da humanidade. Eles não falam sobre pecado, arrependimento ou nova vida em Cristo. Em vez disso, falam sobre desenvolvimento do eu, expansão da consciência e maturidade espiritual. Conceitos muito mais próximos do esoterismo do que do evangelho bíblico. Agora, se você tem interesse de também aprender mais profundamente a Bíblia, eu te convido para conhecer a minha plataforma de estudos Bíblia Ilustrada. Nela você encontrará mapas mentais e videoaulas sobre todos os livros da Bíblia, além de vários outros bônus especiais como um curso de interpretação bíblica, também acompanhado por mapas mentais. Tudo isso para ajudar você a realmente entender a palavra de Deus com profundidade. O link para você conhecer a plataforma está aqui na descrição. E antes de sair, aproveita para assistir ao vídeo que está aparecendo aí na sua tela. Fica na paz e até a próxima!